Dois brasileiros aceitaram um emprego no exterior que parecia perfeito, salário alto, vida nova, oportunidade única. Mas por trás disso, existia uma armadilha que eles não faziam ideia. Dinheiro fácil, proposta irresistível, tudo organizado, tudo convincente. Exatamente o tipo de oportunidade que qualquer pessoa aceitaria sem pensar. Só que quando eles perceberam o que realmente estava acontecendo, já era tarde demais. O que parecia ser apenas um trabalho comum, na verdade, era o começo de algo completamente fora de controle. E foi assim que tudo começou. Lucas Viana e Felipe de Moura Ferreira eram dois jovens brasileiros vivendo fora do país. Os dois receberam uma oferta de emprego que parecia boa demais para recusar. O salário prometia chegar a R$ 11.500 por mês numa central de atendimento ou num cassino no exterior. Lucas viajou em outubro de 2024. Felipe foi em novembro do mesmo ano. Os dois foram levados até Bangkok, capital da Tailândia, mas o destino final era outro, Mianmar, onde ficaram cerca de 3 meses reféns de uma máfia chinesa. Tudo parecia uma oportunidade real de mudar de vida, mas o pesadelo começou logo na chegada. Assim que desembarcaram em Bangkok, os dois foram colocados dentro de um carro. O motorista disse que os levariam ao local de trabalho. O carro, no entanto, foi direto para a fronteira com Mianmar. Eles não tiveram chance de reagir. Durante o trajeto, Felipe conseguiu compartilhar a localização em tempo real com um amigo, mas as mensagens foram ficando cada vez mais raras, até que o GPS foi desligado e o silêncio tomou conta. Mianmar é um dos países com maior índice de tráfico humano no mundo, segundo autoridades internacionais. O país vive sob ditadura militar há quase 4 anos, sendo classificado como zona de conflito armado. Por causa disso, qualquer operação de resgate naquela região é extremamente difícil. Nem mesmo governos estrangeiros conseguem agir livremente dentro do território. Foi exatamente para esse lugar que os dois jovens foram levados, sem escolha e sem aviso. O destino final foi um complexo chamado KK Park. O lugar é formado por 5 prédios, controlados por uma organização criminosa de origem chinesa. Ali, estrangeiros de vários países são atraídos com falsas promessas de emprego. Quando chegam, são obrigados a aplicar golpes pela internet, usando perfis falsos nas redes sociais. O esquema funciona assim: as vítimas são forçadas a criar perfis com fotos de modelos e histórias inventadas. Com esses perfis, elas fingem ser outra pessoa e criam relacionamentos falsos com pessoas em outros países. O objetivo é ganhar a confiança dessas pessoas para depois aplicar golpes com investimentos falsos, criptomoedas e apostas. Os criminosos preferem que brasileiros falem com outros brasileiros. Quem conhece a língua, as expressões e os costumes convence com muito mais facilidade. Lucas e Felipe foram colocados exatamente nessa função. Eram obrigados a enganar pessoas que, assim como eles, não sabiam o que estava acontecendo do outro lado da tela. As condições dentro do complexo eram completamente desumanas. Os jovens trabalhavam até 17 horas por dia, com apenas 5 horas de sono. Não havia descanso, nem liberdade de movimento. Quem não batia as metas diárias era punido fisicamente. Os relatos incluem espancamentos, golpes nas pernas e choques elétricos. O medo era usado o tempo todo para manter todos sob controle. Os celulares foram tomados logo nos primeiros dias. A única forma que encontraram para contatar as famílias foi usando os próprios perfis falsos que operavam. As mensagens eram sempre curtas, de números diferentes, com palavras abreviadas para dificultar a tradução pelos monitores que vigiavam tudo. No Brasil, as famílias foram percebendo que algo estava errado. Os contatos foram ficando cada vez mais raros. A mãe de Lucas e o pai de Felipe relataram ter ouvido, nas poucas ligações que receberam, relatos de humilhações, agressões e muito medo. Em uma das mensagens ao pai, Felipe chegou a mencionar o medo de ter removidos. Ele também relatou pensamentos de própria vida. Era o desespero de quem não via mais saída. As famílias então acionaram o governo brasileiro. O Itamaraty informou que acompanhava o caso pelas embaixadas de Bangkok e em Yong, em Mianmar. Disse também que diversas ações foram realizadas junto ao governo local. Porém, como Mianmar é zona de conflito armado, as autoridades brasileiras deixaram claro que o resgate dependia das forças locais do país. Meses depois, Lucas e Felipe conseguiram fugir do complexo. Foram capturados pelo exército de Mianmar e foi a partir daí que uma organização humanitária começou a negociar a libertação dos dois.
Essa organização pressionou também o governo da Tailândia para que o processo avançasse. O resgate fez parte de uma operação maior, que libertou 52 vítimas ao todo. Após serem transferidos para a Tailândia, os jovens aguardaram alguns dias para concluir os trâmites de repatriação. Só então puderam voltar ao Brasil. O Itamaraty confirmou que a embaixada em Bangkok prestava assistências e mantinha contato com as famílias durante todo o processo. Esse caso não é isolado. O relatório global sobre pessoas 2024 da ONU aponta que mais de 202 mil pessoas foram vítimas de crimes entre 2020 e 2023. No Brasil, milhares de pessoas são resgatadas de condições análogas à escravidão todos os anos. Só nos primeiros meses de 2026, o país registrou 733 denúncias de trabalho escravo. O Itamaraty e o Ministério da Justiça emitiram alertas em 2024 e 2026 sobre o aumento de casos envolvendo brasileiros no Sudeste Asiático. Mianmar, Camboja, Laos e Tailândia estão entre os principais destinos dessas operações. O que muita gente não sabe é que esse esquema é mais comum do que parece. Aquelas mensagens que chegam no celular de números desconhecidos com código estrangeiro podem ter sido enviadas por criminosos, mas também podem ter sido enviadas por vítimas de sendo forçadas a fazer esse contato, exatamente como Lucas e Felipe foram obrigados a fazer. De qualquer forma, os riscos são reais. Perfis com fotos perfeitas demais e abordagens repentinas são sinais de alerta. Os golpes mais comuns envolvem roubo de dados bancários por links falsos, pedidos de dinheiro após criar um vínculo afetivo ou simplesmente confirmar que aquele número está ativo. A recomendação é clara: nunca responder esse tipo de mensagem e bloquear o contato imediatamente. O caso de Lucas e Felipe mostra uma realidade que muitos brasileiros ainda não conhecem. O humano não acontece só nos filmes, ele acontece com jovens reais, atraídos por propostas reais, que acabam presos em situações das quais é muito difícil sair. Mas e você? Alguma vez já recebeu alguma mensagem estranha desse tipo? Me fala aqui nos comentários. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.